Nós acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, onde Jesus nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí está algo muito importante, meus irmãos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele podia dizer também, ou nós poderíamos traduzir assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque a melhor manifestação do amor por Jesus é guardar os seus mandamentos. E guardar os mandamentos dele é a melhor forma de amar. Se nós não guardamos os mandamentos, na verdade nós não amamos. Mas que beleza! Embora sendo fracos, embora passando por tantas tribulações, e quando a tribulação chega, é como o padre Fabrício explica no livro que ele escreveu, Fortes na Tribulação, pegando justamente aquela passagem do Evangelho que fala a respeito do barco, onde Jesus pega os seus apóstolos e vai com eles para o outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, em uma tremenda tempestade, e aí os vagalhões jogando o barco para cá e para lá, e aquele desespero entre eles, porque a tribulação é assim. E muitas vezes, e você sabe muito bem disso, a tribulação não é momentânea. Não é daquela hora. Há muitas tribulações que demoram bastante tempo. Eu posso dizer a vocês que eu vivi durante 5 anos uma situação muito dura de tribulação. Vocês acompanharam. É por isso que quando vocês me veem aqui no palco, vocês se agradam, aplaudem. Graças a Deus, o Senhor estava no barco, e porque Ele estava no barco, eu estou em pé, enxuto, obrigado, enxuto nos dois sentidos, né? Enxuto de saúde, e enxuto também, porque também o que era água já se foi. Estou enxutinho. A tribulação é assim, deste jeito. E onde está a solução? A solução está no permanente amor ao Senhor. Na tribulação não é fácil amar o Senhor. Na tribulação, talvez, o único jeito de amar o Senhor, porque os sentimentos não funcionam, pelo contrário, os sentimentos são contraditórios, o único jeito de mostrar para o Senhor e o único jeito de amar o Senhor é cumprir os seus mandamentos. Então eu digo, meu filho, minha filha, cumpra os mandamentos. Você está passando pela tribulação, o seu barco está quase virando, ou até mesmo já virou. Aguenta firme. Cumpra os mandamentos. Repito, talvez seja esta a única maneira de você amar o Senhor. Ame-o assim, cumprindo os mandamentos. E tenha certeza, Ele virá em seu socorro. Por quê? Porque Jesus está no barco. Você não sente, você não percebe, você não consegue tocá-lo, nem mesmo senti-lo. Mas Ele está no barco, e esta é a grande certeza, Ele está no barco. E mais ainda, como aconteceu quanto ao barco, vai chegar um momento em que o Senhor vai se pôr em pé e vai dar uma ordem aos vagalhões e aos ventos: acalma-te.
tranquiliza-te. E como aconteceu com os apóstolos, para espanto deles, o vento e o mar se acalmaram. As tribulações que estão pegando você, que estão aturdindo você, desaparecerão à ordem de Jesus. Onde está o segredo? O segredo está em amar. E qual é o segredo de amar na tribulação? O segredo de amar na tribulação está justamente em cumprir os mandamentos. Diga comigo, o segredo é cumprir os mandamentos. E cumprindo os mandamentos, amar o Senhor. Daí o Senhor se manifestará. E Ele vai acalmar a tempestade. Obrigado, Senhor, porque acalmou tempestades na minha vida. Obrigado, Senhor, porque vai acalmar a tempestade pela qual estou passando. Preciso da tua presença. O Senhor está. Talvez eu não tenha sentido, mas o Senhor está. E a tempestade vai se acalmar. Padre Fabrício, Deus abençoe o Senhor pelo fortes na tribulação. Deus abençoe realmente. Quanto bem Ele já fez e quanto bem Ele fará. E eu peço ao Senhor que faça muito bem a muita gente ainda, porque esta é a vontade do Senhor. A minha próxima aventura agora é ver o seu livro no audiobook, que eu não escutei ainda, né? Então vou ter o luxo de escutar, né, o seu audiobook, né, Fortes na Tribulação, porque eu também passei pela tribulação e confirmo, o que está aqui é pura verdade. Vamos aplaudir o Padre Fabrício? Diga. Precisa vir o segundo volume. Perfeito. Porque tem muita coisa para testemunhar e para nos ajudar a sermos fortes na tribulação. Fortes na tribulação, exatamente. Sim, já está dito. O recado já foi. Estão trazendo a passagem do Evangelho, fiquei só na primeira frase. Se me amais, guardareis os mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. E aí vem lindo. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. E essa palavra defensor, diretamente do grego, é paráclito. Até foi providencial, a leitora da primeira leitura acabou lendo em vez de paralítico, paráclito, né? Mas foi muito bom que tenha acontecido isso, porque realmente toda a missa de hoje vira em torno do paráclito. Quem é o paráclito? É o Espírito Santo. Que palavra esquisita é essa? Sim, é esquisita porque ela vem do grego, e que quer dizer advogado de defesa. Os judeus não tinham essa figura de um advogado de defesa. Já os gregos, sim. E São João, embora sendo judeu, fez questão de chamar o Espírito Santo de paráclito, de advogado de defesa. Então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro paráclito, um outro advogado de defesa, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Meus irmãos, como nós precisamos de um advogado de defesa. Porque aqueles que nos atacam são muitos. Há muitas pessoas de carne e osso, que nos atacam de mil maneiras.
com palavras, falando de nós, falando mal de nós, caluniando-nos, querendo-nos mal. E vindo contra nós, prejudicando-nos, levando os nossos bens. São muitos que estão contra nós, infelizmente. Precisamos de um advogado de defesa, precisamos de um defensor. E Jesus tem para nós um defensor maravilhoso, o Espírito Santo, o Paráclito. Diga comigo: defende-me, Espírito Santo. Eu preciso da sua defesa. São muitos que me atacam. Preciso ser defendido, guardado, protegido. Ser o meu defensor, o meu Paráclito. E veja, além de todos os inimigos humanos, há o inimigo mesmo contra nós. Quem será o nosso defensor? Quem será o nosso advogado de defesa? Quem será o nosso Paráclito? O Espírito Santo. Nós vimos hoje cedo, lindamente, Padre Paulo Ricardo, falando a respeito da tribulação e da tentação. Como é terrível a tentação. E como ele explicava, todos nós somos tentados. É inútil dizer ao Senhor que não nos mande tentação. O inimigo está aí. Ele que tentou Jesus, vai tentar a nós também. Quem será o meu defensor? O Espírito Santo. Quem será meu advogado de defesa? O Espírito Santo. Quem vai se pôr entre eu e o tentador? O Espírito Santo. Portanto, veja bem, como é o inimigo, o demônio, Satanás, quem nos tenta e quer nos levar ao pecado. É preciso também um defensor espiritual, não basta um defensor humano, precisamos de um defensor espiritual. E quem é melhor do que o Espírito Santo para ser o nosso defensor? Diga comigo: quem será mais do que o Espírito Santo? O defensor adequado para me defender. Defende-me, Espírito Santo. Defende-me da tentação, do inimigo, de Satanás, do pecado. Não quero pecar. Defende-me, Espírito Santo. No final desse trecho do Evangelho, que é bem curtinho, nós encontramos: quem acolhe os meus mandamentos, e acabamos de falar dos mandamentos, e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Gente, é a coisa mais linda que pode acontecer conosco. Jesus se manifestando a nós. Jesus se manifestando a mim. É uma coisa pessoal. Claro que essa manifestação, ela é interior, ela é espiritual, mas o Senhor quer se manifestar a você, meu irmão, a você, minha irmã. Essa iluminação que só Jesus pode trazer, Ele quer lhe dar. E a quem Ele vai se manifestar? Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Manifesta-te a mim, Senhor. Repete. Manifesta. Preciso da tua manifestação.
Ilumina-me. Aquece-me. Preciso de ti, Jesus. Manifesta-te na minha vida. Preciso de ti. A segunda leitura de hoje foi de São Pedro. E já no comecinho, São Pedro diz o seguinte: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Que beleza! Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Você pergunta assim, mas como santificar em nossos corações o Senhor Jesus Cristo? Santificar Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo é o santo. Bom, não se trata de santificar Jesus Cristo. Mas deixe eu dizer assim: você faz uma massa e ela precisa crescer. Então a gente pega e põe um pano por cima para conservar aquele calorzinho. E aí a massa cresce. Como fazer coalhada é a mesma coisa. Você mistura o leite com coalho, põe aquele pano por cima para conservar o calorzinho, e ali tudo se transforma em coalhada. Gente, é isso. É justamente como que abrir as asas, as nossas asas, sobre Jesus e guardá-lo em nós. E eu diria assim, protegê-lo em nós, defendê-lo em nós para que nada o atinja. Sim, Jesus permanece em mim, vou ser ousado. É como que ficar grávida de Jesus. Jesus guardadinho dentro de nós. É uma coisa linda. Santificai em vossos corações Cristo Jesus. Diga já comigo: eu quero santificá-lo em mim, Senhor Jesus. Preciso santificá-lo em mim, no meu coração, no meu interior, na minha vida. Quero santificar-te, Senhor Jesus, no meu coração. É isto: santificai em vossos corações o Senhor Jesus, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Caímos na esperança, que é justamente o título deste acampamento. A esperança vencerá a tribulação. Padre Paulo gastou a manhã hoje explicando para nós tudo que ele pôde a respeito da esperança. Eu podia dizer como os nossos corações se esquentaram, ferveram, diante das palavras que ele veio trazendo. Com esperança vencerás a tribulação, vencerás a tribulação. Saber dar a razão da nossa esperança a todo aquele que nos pedir. E qual é a razão de ser da nossa esperança? O que é que garante a nossa esperança? O que garante a nossa esperança é o Espírito Santo. Eu vou dizer e você vai repetir: o que garante a minha esperança é o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, garante a minha esperança. E eu poderei dizer a todos que a razão de ser da minha esperança, que eu espero, é porque tu estás em mim, é porque vives em mim, é porque ages em mim, é porque lutas em mim. Obrigado, Espírito Santo. Tu és a razão da minha esperança. Isso eu posso dizer a qualquer um. Amém. Amém.
E aí vem a primeira leitura. Estou indo de trás para frente. E a primeira leitura fala a respeito de Filipe. Não é o apóstolo Filipe, mas é o diácono Filipe. Quem pode acompanhar as leituras da missa todos os dias viu, dias atrás, o diácono Filipe, que naquela perseguição tremenda que aconteceu em Jerusalém, vai para Samaria. E lá na Samaria, o diácono Filipe, repito, nem era o apóstolo, era apenas o diácono, portanto iniciante. Ele faz maravilhas. Ele estava cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Ele estava assim, abrasado do Espírito Santo. E com isso, a palavra dele era candente. Eram palavras de fogo. E impressionante, atingiu os próprios samaritanos. Filipe foi para o território pior, porque judeus e samaritanos eram inimigos mortais. Só para você ter uma ideia, se um judeu via um samaritano, ele cuspia no chão. Mas esse cuspir no chão era para dizer o seguinte: eu não posso cuspir na sua cara, porque se eu pudesse eu cuspia na sua cara, por isso eu cuspo no chão. Para ver como era acirrada a situação entre judeus e samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos pagãos, idólatras. E Filipe vai para lá. Justamente nessa situação, Deus usa Filipe para fazer maravilhas. E como mostrou a leitura, milagres inúmeros aconteceram a ponto de todos se encantarem, primeiro com a palavra e depois com os milagres que Filipe realizou. Não só os milagres, primeiro com a palavra de Filipe, porque era algo novo que ele estava trazendo. Ele estava trazendo a doutrina de Jesus no fogo do Espírito. Mas também o Senhor realizava milagres através de Filipe, a ponto de samaritanos pedirem o batismo. E muitos samaritanos foram batizados. Filipe teve a ousadia de batizar muitos samaritanos. Claro, com isso, a notícia chegou logo a Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Eles ficaram surpresos, mas como? Não é possível. Samaritanos sendo batizados, será que Filipe perdeu o juízo? Ele está batizando samaritano? Ou será que samaritano se converteu? Foi batizado? É possível isso? E ficou aquilo. Com isso pegaram os dois mais importantes, Pedro e João, e mandaram para Samaria. E quando Pedro e João chegaram, eles constataram que era real, que era maravilhoso. Eles viram que Deus havia feito maravilhas através do diácono Filipe. Como a palavra dele realmente havia convencido os samaritanos. Como realmente os samaritanos tinham se aberto e pedido, porque eles pediram o batismo. E milagres e milagres e milagres aconteceram na Samaria. O que fizeram Pedro e João? Não precisava mais nada. Eles estavam mais do que convencidos. Impuseram as mãos sobre aqueles samaritanos batizados e eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu em Pentecostes com os apóstolos, aconteceu com os samaritanos, com a imposição das mãos de Pedro e João. E bonito
que Filipe poderia ter imposto as mãos a eles e ter pedido o batismo no Espírito Santo, mas ele respeitou. Era importante que as autoridades viessem e fizessem isso. E justamente os dois maiores, Pedro e João, é que vieram e que impuseram as mãos, e a maravilha é que eles receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que os apóstolos haviam recebido no cenáculo no dia de Pentecostes. Meus irmãos, daqui a 2 domingos nós estamos celebrando Pentecostes. O Senhor quer que, não apenas para nós, mas o Senhor quer que para o Brasil aconteça um Pentecostes. Me deixa chamar com outra palavra. O Senhor quer que aconteça para o Brasil um avivamento. Porque eles estavam diante do impossível. Falar a samaritanos, batizar samaritanos, era uma coisa impossível. Mas isso aconteceu. Por quê? Porque Filipe estava cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer, por mais impossível que pareça para a situação do Brasil. A solução do Brasil se chama Espírito Santo. A solução para o Brasil se chama derramamento do Espírito Santo. A solução para o Brasil se chama avivamento do Espírito Santo. Aí está a solução. Se nós tivermos tudo, menos um derramamento do Espírito Santo, nada vai dar certo. Mas se realmente nós nos abrirmos para que o Senhor possa realizar o que é vontade dEle, um avivamento no nosso Brasil, um avivamento entre nós, maravilhas irão acontecer. Eu repito, maravilhas aconteceram na Samaria, podem acontecer no Brasil, pode acontecer na terra de Santa Cruz, e o Senhor quer que elas aconteçam. Não olhemos para aquilo que está acontecendo, não. O próprio inimigo é especialista em baderna. E ele gosta de fazer baderna. Ele quer assustar as pessoas com baderna. Se não tivermos um avivamento do Espírito Santo, as coisas continuarão como estão, para pior. Mas, e aí está a vontade do Senhor. Se tivermos um avivamento, isto é, um reavivar do Espírito Santo em nós, em cada um de nós, e daí em todos nós, se tivermos esse avivamento, o Brasil terá jeito. E o Brasil vai ter jeito. Porque nós vamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Sim, o Brasil vai ter jeito, porque nós vamos nos abrir à ação do Espírito Santo. E eu não me canso e não me cansarei de pregar, de mostrar, de apontar a graça do derramamento do Espírito Santo, do avivamento do Espírito Santo em nós. E por que eu digo avivamento? Porque aqueles que não receberam ainda, receberem. Se até samaritano recebeu. Então, se aqueles que não receberam, receberão. E nós que recebemos, tivemos a graça de receber, teremos esse Espírito redespertado em nós. A chama do Espírito Santo que está em nós será reavivada. E é esse reavivar da chama do Espírito que o Senhor quer para mim e para você. Diga comigo, o Senhor quer que a chama do Espírito Santo que está em mim reavive e eu seja cheio do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo aconteçam na minha vida, na nossa vida, na vida dos brasileiros, na igreja. Sim, que o Espírito Santo que está em nós
tenha suas chamas reavivadas em cada um de nós. Aqui à minha direita está uma pequena relíquia, que é da beata Helena Guerra. Helena Guerra é do final dos anos 1800 e começo dos anos 1900. Ela é a apóstola do Espírito Santo. Ela foi tão ousada que escreveu várias cartas ao Papa Leão XIII, que era o Papa da época. Foi o Papa que teve o pontificado mais longo na história até agora. João Paulo II teve 26 anos. Leão XIII teve mais anos. E ela mandou cartas, teve contato muito próximo do Papa Leão XIII. E uma coisa que ela fez foi dizer que o Senhor queria que o século XX, o que nós terminamos há 15 anos atrás, fosse consagrado ao Espírito Santo. E impressionante. Na noite da passagem do ano, de 31 para 1º, lá na Basílica de São Pedro, o Papa Leão XIII consagrou aquele século ao Espírito Santo. Então, os anos 1900. A gente pergunta, mas não aconteceu nada? Claro que aconteceu. Houve um homem, um bom homem, chamado Angelo Roncalli, que foi feito bispo, um bom bispo, muito amável com os seus diocesanos. Tornou-se cardeal de Veneza. E quando faleceu Pio XII, que teve um pontificado muito difícil, porque ele pegou as duas grandes guerras. Os cardeais estavam assim com dificuldade a quem eleger. Porque Pio XII teve muitos anos pontificado. A quem vamos eleger agora? E entre si combinaram, vamos pegar alguém assim, já bem idoso, que seja um papa de transição, de passagem. Poucos anos, e daí nós temos tempo de pensar melhor em quem vamos eleger para ser o próximo papa. Conclusão, pelos pensamentos humanos deles, escolheram Angelo Roncalli, que escolheu o nome de João 23, que agorinha há pouco foi canonizado. Eles queriam um papa de transição. Que transição, meu Deus! Primeiro, a maneira dele de exercer o pontificado. A bondade dele. Foi chamado o Papa Bom. E até mesmo o Papa Francisco acabou dispensando os milagres, porque para a beatificação houve milagre, mas para a canonização não se encontrava um milagre. E o Papa Francisco disse, para que milagre? Ele foi bom. E veja que definição linda, ele foi bom, para dizer isso é tudo. E realmente ele foi o Papa bom. E começou a revolucionar as coisas dentro do Vaticano. Desde aumentar o salário dos funcionários mais humildes, até de repente ele anunciar, e já anunciou logo, não passou pelos trâmites que esperavam que ele fizesse, anunciando um concílio, que ele pegou todos de surpresa, aquela admiração, aquele estupor, mas como
Na nossa época, um concílio. Como vamos fazer? Onde vamos fazer? E, meus irmãos, acontece a beleza do Concílio Vaticano II, do qual se fala, e muito vai se falar, porque revirou a igreja de perna para o ar. Uma mudança total. Imagine, eu era menino e depois era seminarista já. E padre novo, e a missa era em latim. A minha primeira missa foi em latim, de costas para o povo. Só para dizer de algumas mudanças. Nós usávamos sempre batina, em casa e fora de casa. Até futebol nós jogávamos de batina, imagine. Jogávamos futebol de batina. A mudança que ele fez, mas essas são mudanças acidentais. As grandes mudanças que ele fez na igreja, um papa de transição. Mas tem um porém. Quando ele era ainda, simplesmente padre, nem bispo era ainda, ele foi a uma aldeia. E nessa aldeia da Itália, ele encontrou uma coisa que o deixou boquiaberto. Ali naquela aldeia, todas as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Todas as pessoas tinham os dons do Espírito Santo. Quando alguém ficava doente, por exemplo, não se levava em primeiro lugar para o hospital. Não, vinha o pessoal e se orava por eles, por aquela pessoa. É claro, não tinha cadeia naquela aldeia, porque não precisava. O fervor com que eles participavam na missa, veja bem, é lá no tempo em que Angelo Roncalli era ainda padre, a missa era em latim, mas o fervor com que as pessoas daquela aldeia participavam da missa, e não saíam da missa logo depois, não. Terminada a missa, ficavam 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ali ainda em oração. Uma coisa maravilhosa, ele viu ali todos os dons do Espírito Santo sendo exercidos. Agora aqui é uma opinião pessoal, minha, de Jonas Abib. A impressão que eu tenho é que o Papa João XXIII, quando convocou e realizou o concílio, a meta dele era justamente isso. Era fazer do mundo uma aldeia global, como aquela que ele viu várias vezes, porque ele foi várias vezes lá, aquela aldeia que ele contemplou naquele lugar. Um lugar onde todos eram cheios do Espírito Santo. Um lugar onde todos usavam os dons do Espírito Santo. Diga comigo, Senhor, esse é o nosso ideal. Porque essa é a sua vontade. Sermos pessoas, todas cheias do Espírito Santo, e todas usando os dons do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, esta graça, que esse avivamento aconteça conosco. Nós precisamos, nós queremos. E veja, terminou o concílio. Logo depois do concílio, 1900, eu fui ordenado em 64. Como eu disse, a minha primeira missa foi em latim ainda. As minhas primeiras missas foram em latim. Logo em seguida, ano de 65, porque o concílio terminou no final do ano de 64, 65, 66, começo de 67, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Duquesne, uma universidade dos Estados Unidos, um grupo de jovens se reúne, porque antes eles leram um livro chamado A Cruz e o Punhal.
na qual Davi Wilkerson, um pastor evangélico pentecostal, descreve justamente a aventura na qual Deus o colocou. Ele foi tocado por Deus, e eu diria empurrado, para ir para a capital dos Estados Unidos. Não, Washington não. Eu digo, não é a capital, Nova York. Para ir a Nova York, para aqueles subúrbios de Nova York, onde quando ele chegou, encontrou jovens se drogando, jovens se matando em gangues. Encontrou um panorama terrível. E Deus mostrando a ele que era ali que ele devia evangelizar. O que fez Davi Wilkerson? Ele, cheio do Espírito Santo, começou a pregar no poder do Espírito, a usar os dons do Espírito, e foi convertendo aqueles jovens, rapazes e moças. Era um submundo no qual eles viveram. E veja bem, hoje nas nossas cidades a coisa não está nada melhor. Hoje nós temos verdadeiros subúrbios dos Estados Unidos nas nossas próprias cidades. Mas ele foi convertendo cada vez mais e transformando aqueles jovens. Ele escreveu tudo isso num livro que se chama A Cruz de Punhal. E aqueles jovens leram aquele livro e disseram: por que é que entre os evangélicos isso acontece e conosco não acontece? E discutiram muito, e aquilo, durante dias, eram conversas sobre isso, até que eles fizeram essa pergunta: não será pelo fato dele, Davi Wilkerson, ser batizado no Espírito Santo e pregar com o batismo no Espírito Santo e usar os dons do Espírito Santo, não será essa a diferença? E perguntavam: por que é que isso não acontece em nós? Por que é que nós não recebemos o Espírito Santo desse jeito que eles lá recebem? E dentro dessa interrogação, eles se reuniram num final de semana como esse que nós vivemos, sexta-feira à noite, sábado e domingo, para só com a Bíblia pedirem ao Senhor que se manifestasse, porque eles queriam ser batizados no Espírito Santo. Gente que transcorre sexta-feira à noite, o sábado, domingo cedo. Uma jovem, 18 anos, Patty Mansfield, vai à capela, se põe diante do Santíssimo, e para surpresa dela, ela começa de repente a orar em línguas. Nunca tinha acontecido isso, para ela é uma surpresa. E aquilo não parava, ela era impulsionada e continuava a orar assim. Quando chega uma moça, e essa moça vem para perto dela, e ela não consegue parar, e a moça começa a orar do mesmo jeito. Para resumir a história, vem uma segunda, vem uma terceira, uma quarta pessoa, de repente vem o grupo todo, e todo aquele grupo é batizado no Espírito Santo, e todo aquele grupo começa a orar em línguas, e quando termina aquele retiro, aquele encontro que eles estiveram naquele final de semana, levam isso, contam isso na faculdade, claro, o jovem não é capaz de segurar, e foi uma coisa maravilhosa. Começaram a contar, pediram permissão e começaram o primeiro grupo de oração dentro da universidade. Daquele grupo, grupos e grupos e grupos se espalham pelos Estados Unidos. Professores da Gregoriana em Roma, olha, não é qualquer coisa. Professores da Gregoriana, americanos, que na época das férias foram para os Estados Unidos,
ouviram falar a respeito disso e foram para um desses grupos de oração e viram a maravilha, uma coisa que eles nunca viram. Eram professores, grandes professores da Universidade Gregoriana, a mais afamada de Roma, do mundo. Daí também eles pedem que orem por eles, cada um deles, e voltam para Roma com este fogo, e fazem grupo de oração dentro da Universidade Gregoriana, uma coisa espantosa. E aquilo pega um fogo, e a beleza é que da Universidade Gregoriana vai para as outras universidades romanas, e daí se espalha para a Europa. Conclusão, se espalhou para o mundo, nos Estados Unidos, para a Europa, para os outros continentes. No Brasil chegou em 1970. Por que eu contei tudo isso? Resultado daquele Papa de transição, e resultado daquilo que Leão XIII pediu não, consagrou o século XX ao Espírito Santo. Então, dentro do século XX, na metade do século XX, acontece o Concílio Vaticano II e, em seguida, esse derramamento do Espírito Santo. Perceba que as duas coisas estão conectadas. O Concílio Vaticano II e, logo em seguida, o derramamento do Espírito Santo. E eu quero conectar a algo mais. Professores da Universidade Gregoriana veem isso nos Estados Unidos, são batizados no Espírito e transplantam isso para Roma, portanto, para a capital da igreja. O Senhor honrou a sua palavra. O Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo, o Espírito Santo agiu. E deixa eu dizer com toda simplicidade, com toda humildade, no século XX, nos anos 1971, esse padrezinho passa por uma grande crise. Resumo dizendo que ele, até mesmo de rezar, deixou. Não rezava mais. Mas Deus inspirou a ele uma coisa interessantíssima, que ele todas as noites antes de deitar, rezasse o vinho do Espírito Santo. E ele obedeceu. E começou a rezar. E esse padre, embora nem rezando, na crise pela qual ele passou, tinha um grupo de jovens, e o grupo de jovens não ia muito bem. Era até bem capaz que a crise do grupo era por causa da crise do padre. Se o padre não rezava, imagina se o grupo ia bem. E então ele chamou um colega dele, Padre Irineu, naquele tempo, hoje já do Irineu Danelon, para vir fazer uma palestra sobre ação, porque esse padre achava que o que o grupo precisava era de ação. O grupo era muito parado, então precisava de ação. E o Padre Irineu veio, o que ele fez? Pegou o Novo Testamento. E aí, pela Bíblia, Atos dos Apóstolos, depois Carta dos Apóstolos, ele foi mostrando a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, nos apóstolos, nos primeiros cristãos. E o padre lá no fundo da sala, de olhos esbugalhados, ele conhecia todas aquelas passagens, mas nunca tinha visto por esse prisma, nunca ficou tão maravilhado com aquelas passagens.
E o padre Irineu foi em frente, mostrando. Chega um ponto que o padre não se aguenta. Ele sai da sala, vai para a capela, no local onde estava acontecendo esse encontro. E diante do Santíssimo diz: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Me parece o que eu preciso é disso que está falando o padre Irineu. É do Espírito Santo. Mas eu nem sei como é que eu vou receber isso. Senhor, se é isso, me concede. No final desse encontro, toca o telefone e o padrezinho vai atender o telefone. Era um outro padre, dizendo: olha, o padre Haroldo Hahn vai aí fazer um encontro com os seminaristas. Eu queria que você me arrumasse 2 vagas para 2 colegas meus. E o padre disse: tudo bem, pode ser eles que venham. Eu nem estava sabendo desse encontro com o padre Haroldo, mas eu arrumo as vagas. Bom, passam os dias. Chega nas vésperas, e o diretor do colégio diz a esse padrezinho: olha, amanhã é dia 1º amanhã é dia 2 de novembro, você vai à cidade de Silveiras, que é aqui perto, para celebrar as missas do dia de finados. E de tarde nós vamos ter reunião dos professores. Daí as esperanças desse padre caiu, porque justamente esse encontro com o padre Haroldo Hahn, que ele nem sabia bem como é que era isso, mas ele queria muito participar. Caiu a esperança. Quando chegou de noite, no quarto, graças a Deus, ele rezou mais uma vez o Vinde Espírito Santo. E foi tal a mudança dentro dele, que ele disse: tudo bem, Senhor, eu queria tanto participar desse encontro. Era uma esperança que eu tinha, mas eu entrego nas tuas mãos. E dormiu. No dia seguinte, manhã cedo, o padre Haroldo chega e avisa um padrezinho que já tinha chegado. Eu vou lá pelo menos para cumprimentar, e foi para cumprimentar. Aqueles cumprimentos já se despediram. Quando o diretor do colégio vira para o padrezinho e diz assim: olha, entra na sala e participa você também desse encontro. E o padre disse: não, mas o senhor já me mandou lá para celebrar missas na cidade de Silveiras, à tarde vai haver reunião de professores. E o diretor disse: não, vai participar, eu dou um jeito. E ele participou. O padre Haroldo pôde fazer pouca coisa, porque era um dia só. Ele falou o que era batismo no Espírito Santo. Ele falou o que era a renovação carismática católica. Ele falou o que eram os dons. Ele falou aquilo que estava acontecendo no mundo, e veja bem, em 1971. E o padrezinho, dentro de si, com aquele desejo enorme, aquela esperança, acho que essa é a solução para mim, como alguém que está afogando, essa é a solução para mim. Para encerrar o encontro, a missa, com os vários padres daquele colégio. Quando chegam na sacristia, terminada a missa, o padre Haroldo disse: se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre cada um, para que recebam esse Espírito Santo do qual eu falei. Esse padrezinho quis do fundo do coração
O que aconteceu com os outros, ele não soube. Mas o que aconteceu com ele bem soube. Porque na hora que o Padre Haroldo impôs as mãos sobre ele não sentiu nada. Mas naquela noite, ele que já não rezava, rezou como nunca na vida. Ainda não era oração em línguas. Mas a partir daquele dia, daquela noite, tudo foi mudando. A oração dele, a celebração da missa dele, a oração daquele tempo chamávamos de breviário ainda, a devoção a Nossa Senhora, a própria confissão dele mudou completamente. Ele sentia um profundo arrependimento dos seus pecados, eram pecadinhos, mas ele se confessava com grande vontade. Ele não é ainda aquilo que Deus quer. Eu não sou aquilo que eu quero. Mas graças a Deus, eu não sou mais aquilo que eu fui. Você já percebeu? Esse padre sou eu.